5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, vamos começar nosso café filosófico falando de anarquismo, né? Eu acho assim que a soma de ideias, né, é que vai virar aí um ideal a ser defendido. O anarquismo prega o seguinte: é o estado de uma sociedade não organizada ou organizada, desprovida de governo, capaz de manter a ordem institucional. Ou seja, não precisa ter governo para o povo. Por quê? Porque os homens são bons e sensíveis, sociáveis. Não há necessidade de alguém dirigindo eles, segundo o anarquista. Então eles abominam a ideia de governo, de um Estado. E durante a trajetória do anarquismo e dos anarquistas, a gente vai ver aí muitos confrontos e manifestações, está sempre presente os anarquistas, mas estão sempre ali brigando contra o governo, seja ele qual for. Inclusive o Estado forte que depois os socialistas, os comunistas vão implantar pelo mundo afora. Bakunin foi um cara que influenciou muito nesse ideal, né? Então, do anarquismo, ou o anarquista, ele rejeita toda autoridade individual ou coletiva. Então foi isso que eu falei agora. Eles vão entrar em confronto, né? Apesar que tem várias linhas dentro do próprio anarquismo, ou seja, dentro de qualquer ideologia, as pessoas têm várias correntes diferentes defendendo a mesma coisa, só que às vezes de forma agressiva ou de forma pacifista. E dentro do anarquismo a gente tem muito isso, ok? As propagandas anarquistas, muitas vezes, elas foram extremamente divulgadas assim, junto à classe operária. Então, como eles têm sempre que se deparar contra a presença do Estado, onde quer que esteja, e aí já viu o que acontece. Muito confronto, muito conflito, muita pancadaria, e a gente tem que ressaltar também que muitas correntes anarquistas fogem do próprio anarquismo, certo? 5, 4, 3, 2, 1. Então, cafezinho a todos, né? Ao som da Internacional Socialista, porque agora vamos falar de comunismo. Comunismo é o bem comum, né? Uma ideologia marxista aí que a gente vai ver no próximo passo, que é socialismo. Aliás, o socialismo ele vem antes do comunismo, que talvez o objetivo maior é atingir uma sociedade anarquista. Nós não estamos aqui para contar história, mas assim, para ver, rever e analisar as ideias que se transformaram em ideologias e que sacudiram o mundo, né? Isso que é o pior. Está vendo aqui umas imagens de processos revolucionários mundo afora. Comunismo é um regime, é uma teoria política. Os bens têm que ser comuns. E o indivíduo absorva, sim, mas em prol da coletividade, né? Ou seja, o comunismo prega um partido único que vai definir a quantidade de bens que você vai ter no caso. Um exemplo. Segundo o comunismo, os comunistas, eles acham que a ideologia marca a sua presença por causa que ela prega a emancipação do proletariado e ao mesmo tempo a ditadura do proletariado. E aí a gente não pode esquecer disso. Os meios de produção têm que ser sim coletivos, certo? Dentro do comunismo. O comunismo prega também a destruição da burguesia, a abolição das classes sociais, porque segundo Marx, historicamente, existem duas classes sociais: a burguesia, que acumula riqueza, e o proletariado, que produz. É a força do trabalhador que vai fazer o desenvolvimento da nação, do país. E assim sendo, quando
a sociedade tiver com seus bens divididos, eles acreditam, alguns comunistas acreditam que aí sim, aí o povo pode se autogovernar sem a presença do Estado. Ver isso em anarquismo, é claro. A gente tem um outro tipo de comunista, que é o comunista primitivo. O comunista primitivo, ele prega pela ausência da propriedade privada. No comunismo de Marx, tudo tem que estar direcionado pelo Estado. O comunista primitivo, ele, sei lá, é que eu não quero opinar sobre isso, mas eu acho que é um retrocesso muito grande, né? O nome já diz, primitivo. 5, 4, 3, 2, 1. Karl Marx, Engels, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Lamarck, Marighella, meu primo Gijo, todos eles defendem uma sociedade mais justa e igualitária. Esse é o princípio básico do socialismo, uma sociedade mais justa e igualitária. O socialismo nasce da análise histórica da humanidade, e Marx consegue ver isso cientificamente, né? Socialismo científico, ou comunismo científico, que desde os primórdios tempos existem duas classes sociais, né? Que vive falando isso, que é a exploração do homem pelo homem, a burguesia e o proletariado. A burguesia é quem se enriquece, fim de papo. Então, pelo estrago promovido pelo liberalismo, né? Liberalismo econômico, ou seja, que é sinônimo também de capitalismo, né? Que também vai se transformar em imperialismo, que também vai implantar ditaduras pelo mundo afora, como o próprio socialismo, como os comunistas fizeram pelo mundo, né? Apoiados por sociais-democratas e também por anarquistas e por toda a classe trabalhadora, quando chegaram ao poder viraram grandes ditadores, não é? Bom, a proposta é de mudança, a proposta sempre foi de mudança da organização política e econômica. Só que isso vai virar um balaio de gato, né? As ideias que se transformaram em ideais, que se transformaram em ideologia, vai levar o mundo a dividir em dois blocos, o bloco capitalista e o bloco considerado socialista ou comunista, como queiram, porque o comunismo ele não existiu, só existiu o comunismo primitivo, mas o comunismo pregado por Marx não. Existiu foi um passo, né, para o comunismo, que foi o socialismo. Bom, essa ideia, vai levar o homem a uma disputa espacial. Acho que Marx nem imaginava isso, ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética, das repúblicas socialistas soviéticas, vão colonizar a Lua, cara. Vão sair aí pelo espaço da conquista aí de novos horizontes aí, porque o mundo já estava muito explorado, né? Já estava quase que mais que colonizado em blocos, né? E agora a disputa era espacial. Bom, enfim, muitas ditaduras foram implantadas no mundo afora pelo capitalismo, inclusive aqui no Brasil, direcionado pelos Estados Unidos e tal. Eu acho que ditadura, é um saco. Seja ela socialista, comunista, anarquista, liberalista, escravocrata, vai que parta. Ditadura não dá. Não dá para imaginar que o ser humano, com seu cérebro, né, que diz ser inteligente, defender ditadura, Mas enfim, cada um é cada um. Falou? Um abraço. 5, 4, 3, 2, 1. Bom, para finalizar, meus amigos, a teoria do Estado, eu vou finalizar com Platão, né, que viveu há 427 anos, 348 ou 347 anos antes de Cristo. O sonho dele, de um homem justo, de uma sociedade justa, harmoniosa, governadas por filósofos rei, aí também, Platão, para, né? Mas enfim,
está muito longe de acontecer. O governo do povo para o povo, que é a essência da república, muito longe. Um sonho de liberdade, sinônimo de democracia, muito longe. Pô, Platão, você deve estar virando no caixão. Bom, ele tinha os olhos fixos no bem. E eu, como uma pessoa do bem, dentro dessa república, que Platão dizia ser ideal, politicamente falando, eu termino essa exposição, essa aula, essa palestra, como queira, sei lá, dizendo